Eu quero primeiro saudar o senhor bispo, o padre Rafael e as pessoas aqui presentes. É uma honra para mim hoje fazer uma homenagem póstuma a Dom Geraldo Fernandes, que eu conheci desde o começo de seu episcopado até o último dia de sua vida. Depois de 40 anos de falecimento, mas de viva memória, memória não somente mental, mas que transparece no grande patrimônio que deixou para a nossa Arquidiocese de Londrina. Não é momento de fazer elogios, nem de elencar todas as obras que ele fez, mas salientar alguns fatos importantes. Realmente, Dom Geraldo Fernandes foi o homem certo, no momento certo, no lugar certo. Nos seus 25 anos de bispo e arcebispo em Londrina, ele nos deixou um patrimônio e uma estrutura extraordinária para a nossa arquidiocese. Mineiro de Contagem, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1913. Nasceu numa família pobre, viveu pobre e morreu pobre, mas ele aqueceu a muitos. Ele dizia sempre, desde o começo até o fim no testamento, quero viver sem dinheiro, sem dívidas e sem pecado. Aos 10 anos de idade, órfão de pai, ele foi para o seminário dos padres claretianos, onde ele se formou e foi ordenado padre em Roma, quando tinha apenas 23 anos e meio. Ordenado bispo com 43 anos de idade e ficou 25 anos à frente da Arquidiocese de Londrina. Faleceu novo aos 69 anos de idade. Ele era muito inteligente. Estudou em Roma, tinha o doutorado utriusque, quer dizer, doutor no direito romano e canônico, alegre, contava piada, dava muitas gargalhadas, andava na rua, no calçadão, batendo papo com as pessoas, visitava os gerentes nos bancos, à noite visitava as famílias, dominava o ambiente onde ele estivesse. Ia celebrar casamentos frequentemente nas paróquias, como ele ia na minha paróquia. Todo dia de manhã visitava algum padre sem avisar, ou então o seminário. Tinha muita amizade com todo mundo, com o governador Ney Braga, Paulo Pimentel, os grandes prefeitos de Londrina, Milton Menezes, Fernando Sobrinho, Oscar de Novaes, Dalton Paranaguá. Conhecia todo mundo, sempre presente. E por causa de sua grande capacidade, ele conseguiu fazer grandes coisas. Como sabemos, ele participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II em Roma, e ele foi eleito também como vice-presidente da CNBB. Quando chegou em Londrina como primeiro bispo em 1957, o território da diocese era bem maior do que hoje, porque abrangia o que hoje é a diocese de Apucarana, desmembrada em 64. Ele encontrou apenas 11 padres diocesanos, a maioria bem idosa, e 24 religiosos. Dom Geraldo Fernandes era religioso claretiano e sempre apoiava muito os religiosos. Hoje, em Londrina, temos 18 congregações masculinas e 18 congregações femininas, bem diferente das dioceses vizinhas, que quase não têm religiosos. Dom Geraldo tinha grande dedicação às vocações. Foi ele que construiu o Seminário Paulo VI, inaugurado em 65. E foi ainda no primeiro ano de bispo, em 58, que ele foi a Malta procurar vocações,
onde eu conheci. Assisti a sua palestra, me entusiasmei, aceitei o seu convite e vim para Londrina. E aqui estou até hoje. Eu fui ordenado padre por ele, justamente neste lugar. Daqui da Diocese de Londrina passaram mais de 50 padres de Malta. 2 ficaram bispos e tem uns 4 sepultados aqui em Londrina. Foi ele que fundou a Congregação das Missionárias de Santo Antônio de Maria Claret, junto com a irmã Leônia Milito, em 1958, hoje espalhadas pelos 5 continentes. As irmãs claretianas têm hoje 72 comunidades, estão presentes em 17 países. É a maior herança que Dom Geraldo deixa para a Igreja e para o mundo. Foi ele quem fundou a missão Nipo brasileira em Londrina, trazendo padres do Japão para catequizar tanto japoneses erradicados em Londrina e que não falavam português e tinham seus costumes próprios. Erigiu muitas paróquias na cidade de Londrina, arrumando terrenos com a prefeitura, e ele fazia questão de dedicar as paróquias a um título de Nossa Senhora. Só na cidade de Londrina tem 25 paróquias dedicadas a Nossa Senhora. Aparecida, Imaculada, Coração de Maria, das Graças, da Piedade, do Rosário e assim por diante. No tempo dele, até o padroeiro da cidade era Nossa Senhora Imaculada Conceição, porque ele combinou com o prefeito José Richa, na época, para coincidir com a data do município, que é dia 10 de dezembro, e estabelecer um feriado único, a Imaculada dia 8 e o município dia 10. Mas assim mesmo nunca foi observado o feriado. Daí mais tarde, no meu tempo, voltamos a adotar o Sagrado Coração de Jesus como padroeiro de Londrina, como sempre era. Uma outra grande preocupação para Dom Geraldo era a construção da catedral. Quando Dom Geraldo tomou posse, a igreja matriz era de estilo neogótico, inaugurada em 43, era pequena, inadequada. Os padres palotinos fizeram um projeto de uma nova igreja, muito mais ampla, imponente, de estilo neo-românico. Continha uma grande cúpula, 2 torres, além de um semicírculo na parte dos fundos, envolvendo o presbitério. Esta abrigaria no primeiro andar as dependências administrativas e pastorais e no segundo andar a ala residencial para os padres. Esta nova igreja começou a ser construída pela parte dos fundos. Quando Dom Geraldo assumiu a diocese, o semicírculo estava pronto e aí ficou sua residência até a morte. É a construção atual, onde nós estamos, onde tem a capela e as salas de atendimento. E a construção parou por aí. Daí surgiu um problema: dar continuidade ao projeto iniciado, que era muito dispendioso, ou elaborar um novo projeto mais simples. Passaram 11 longos anos e tudo parado. Enquanto em Maringá surgia e se levantava a catedral. E daí então veio a ideia de erguer uma estrutura em forma de tenda, a tenda de Deus entre os homens. 2 engenheiros de São Paulo, que fizeram a Igreja da Imaculada Conceição, fizeram o projeto. E Dom Geraldo tinha pressa. A construção começou no fim de 68 e já inaugurada depois de 4 anos, em 72. Mas não foi tão simples. A construção deu muita dor de cabeça a Dom Geraldo. Começaram a erguer a estrutura metálica na forma de triângulo, mas as medidas não eram certas, ficaram curtas e não fechou.
Nisso, a construtora responsável entrou em falência. Desmontaram tudo e venderam o material como ferro velho e teve que fazer nova estrutura, novo contrato com a nova construtora. Pode imaginar o problema, a crítica e os gastos. Mas Dom Geraldo tinha pressa. Em dezembro de 72, inaugurou a nova catedral no dia de Natal. Sem janelas, sem piso de cimento, sem bancos. Coube a mim depois, como pároco aqui na catedral, a completar a obra, colocar forro de madeira, trocar o telhado de zinco, construir a torre dos sinos, pôr piso de mármore, bancos novos, o vitral, presbitério, etc., etc. Podemos fazer uma lista interminável das obras de Dom Geraldo. Citemos apenas mais alguns. Ele fundou o EPISMEL, Escola Profissional e Social do Menor em Londrina, que atende centenas de adolescentes pobres, confiada aos padres Josefinos de Murialdo. Fundou a Casa do Bom Samaritano, que acolhe peregrinos pobres e doentes. Fundou o ILIS, Instituto para Surdos e Mudos, e trouxe padres e religiosas da pequena missão para surdos. Construiu o Asilo Santo Antônio para idosos. Era notável a dedicação de Dom Geraldo aos pobres e o apoio que lhe dava à Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos. Ele mesmo era vicentino, grande amigo do mineiro Sr. Antônio Faria Neto. Dom Geraldo trouxe os cursilhos de cristandade para Londrina e sempre participava com muito entusiasmo em todos os encerramentos dos cursilhos. Para isso, construiu a Casa de Encontros, o Emaús, que possibilita encontros fechados de leigos e do clero. Dom Geraldo, preocupado com a evangelização à distância, fundou a Rádio Alvorada, que está comemorando 56 anos de transmissão ininterrupta. A rádio funcionava também como escola radiofônica de alfabetização e conscientização do homem do campo. Ele mandou fazer protótipos de aparelho de rádio na forma de uma caixinha pequena de madeira, que somente transmitia as ondas da Rádio Alvorada e distribuía esses aparelhos pelos sítios. Dom Geraldo fazia transmissão ao vivo todo dia às 18 horas, diretamente do seu escritório aqui na Catedral, e por 12 anos sustentou na TV Coroados um programa semanal, A Voz do Pastor. Não é possível elencar todas as obras, mas também não posso omitir a fundação da Universidade Estadual de Londrina. Foi ele que insistia com o governador do estado para trazer a universidade para Londrina. O governador dizia que não tinha terreno para isto. Dom Geraldo logo disse: eu ofereço o prédio da catedral. E, de fato, foi nas salas de fundo, ainda existentes, da catedral, que se instalava a primeira faculdade de odontologia da Universidade Estadual de Londrina, que funcionou ali por vários anos. E depois vieram as outras disciplinas. Dom Geraldo mesmo era professor de Direito Romano na Universidade Estadual, até a sua morte. Dom Geraldo não tinha boa saúde e desde 74 vinha fazendo tratamento com cardiologistas. No início de 82, seu estado de saúde piorou. Com muita dificuldade subia as escadarias da sua residência aqui na Catedral e parava no meio. Dia 13 de janeiro de 82, comemorou bodas de prata de sua sagração episcopal. Dia 28, seguiu para São Paulo para fazer um check-up e os médicos constataram problema na válvula mitral e indicaram uma cirurgia. Ele voltou para Londrina para pôr em ordem suas coisas e no dia 17 de fevereiro comemorou
com uma solene concelebração, o 25º aniversário da instalação da diocese. Ele não estava bem e se retirou sem receber cumprimentos. Logo em seguida, viajou para São Paulo, foi internado no Hospital do Coração. Ficou por alguns dias em preparo operatório. E eu e a irmã Maria José Picarti fazíamos companhia. Na véspera da cirurgia, dia 24 de fevereiro, às 16 horas, ele me surpreendeu. Desceu da cama contra as ordens do médico e de joelhos pediu para fazer sua última confissão comigo. Depois pediu a unção dos enfermos, celebrou a última missa comigo. No dia seguinte, foi levado para o centro cirúrgico. No elevador descemos, eu, irmã Maria José, Dr. Jatene, que o operou, e Dom Geraldo deitado na maca. No trajeto ele riu e brincou. Perguntou a Dr. Jatene qual é a chance de sair bem da cirurgia. Dr. Jatene respondeu: o senhor tem passagem de volta para Londrina? A mesma chance que o senhor tem do avião chegar a Londrina, o senhor tem de sair bem da operação. Mas o avião não chegou. Aí se despediu de nós, acenando com a mão para não voltar mais. A operação foi feita, mas ele não voltou da anestesia. Passou 33 dias em agonia e às 15 horas do dia 29 de março, 82, voltou para o Pai. Poucos dias antes, havia completado 69 anos de vida. Aliás, durante a vida ele brincava e dizia: eu tenho medo quando completo 69 anos, porque São Pedro lá de cima vê ao contrário, acha que eu tenho 96 e diz: eu esqueci esse cabra, manda chamar. E bem no mês que ele completou 69, ele faleceu. Ele, no último gesto de sua vida, conforme tinha pedido, suas córneas foram retiradas e transplantadas no homem desconhecido. O corpo foi formalizado e transportado para Londrina em avião do governo do Paraná, que aterrissava às 13h30. Uma grande multidão aguardava a chegada, com bispos e padres. Foi carregado pelo povo o féretro do aeroporto até a catedral, passou pelas ruas da cidade silenciosa e reverente e chegou à catedral, onde foi velado até a hora do sepultamento, no dia seguinte, às 16 horas. A sua chegada em Londrina em 57 foi marcada por uma posse triunfal. Sua despedida foi assinalada por uma solene exéquias no adro da catedral, por uma enorme multidão a quem tanto amou e serviu. O corpo de Dom Geraldo foi sepultado no lado direito do presbitério, o local escolhido anteriormente por ele, que se tornou um lugar santo, visitado, homenageado todos os dias, muito querido pelo povo, nunca esquecido. A Dom Geraldo, nossa homenagem, nosso agradecimento e nosso pedido. Dom Geraldo, continue olhando por nós. Interceda por nossa diocese. Peça bênçãos de Deus sobre o povo de Londrina, que tanto amou e serviu por 25 anos. Descanse em paz.